Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende da hora que você está assistindo. Eu tô aqui hoje com a Daniele, e eu não gosto de dar muito spoiler, porque é aquela história, né? Eu sempre gosto que quem está assistindo comece a construir quem é a Daniele, a partir desse olhar. Então, obrigada, Dani, por estar aqui Obrigada comigo. pelo convite, muito honrada de estar aqui. Então, a Dani tem uma história muito interessante, ela tem um trabalho muito interessante e eu achei que valia muito a pena trazer essa história aqui para inspirar vocês na jornada de sustentabilidade e ESG nas empresas. Então, conta pra gente, Dani, assim, quem é a Dani? Pode falar seu nome completo, do jeito que você quiser, quer ser conhecida. Então, aqui é um espaço aberto para você ser você. Muito obrigada, obrigada mesmo. Eu sou a Daniele Trujillo, eu digo que eu sou uma arteira, porque eu adoro fazer uma arte. Não sou artista, não tenho formação em nada de arte, mas eu sou muito curiosa e essa curiosidade me levou aonde eu tô hoje, né? Então, tentar entender várias coisas, um pouquinho de cada situação para poder conseguir fazer as coisas que eu faço hoje. Muito legal. Mas me conta um pouquinho assim de como é que foi a sua infância, até assim a sua faculdade, se você fez ou não, porque também tá tudo bem se não fez, né? Né? Fiz e já tô na segunda. Eu sempre fui uma criança bem arteira, por isso da arteira, né? E, e eu sempre fui muito Maria Moleque, então eu sempre gostei das brincadeiras de futebol, brincadeira de rua, sempre estava machucada, quase entrei para o futebol, porque eu gostava muito de jogar. E aí a gente vai crescendo, vão aparecendo as responsabilidades. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 16 anos. E logo em seguida eu emendei já na faculdade, então eu sou formada em administração de empresas com ênfase em marketing. E depois passou um tempinho, eu ainda fiz uma pós-graduação de engenharia de produção. Então, e hoje eu faço a minha segunda graduação na área de química e também, ao mesmo tempo, uma pós-graduação em ESG. Muito bom. Mas é o seguinte, gente, a Dani, assim, ué, mas a gente tá falando de sustentabilidade, o que que tem a ver uma pessoa que fez administração com foco em marketing, né? E agora está estudando. Calma, tem um processo aí, né? A Dani trabalha numa empresa onde ela da área de sustentabilidade, né? Do próprio comitê da empresa. Então, como é que você foi parar nesse lugar? Conta pra gente aí a jornada. Então, eu comecei a confeccionar acessórios quando eu tinha 15 anos. Então, desde então, minhas amigas levavam algumas peças que elas não usavam mais, eu desmontava, passava um álcool e virava minha matéria-prima para criar novas peças, né? E isso foi acontecendo por um tempo até que eu fiz um curso na PUC de inovação de negócios que falaram: você precisa fazer um TCC que vai ter uma entrega de um produto sustentável. E eu no grupo comentei que eu fazia isso. O pessoal falou: isso é sustentável. Eu não tinha nem noção que isso era uma prática sustentável, né? Que seria o upcycling dos acessórios, Perfeito. né? E aí foi quando eu comecei a desenvolver melhor isso. E quando eu fiz a minha pós-graduação de engenharia de produção, eu tive aula de logística reversa. Aí foi encaixando uma pecinha, literalmente uma pecinha na outra, para entender como que era, o que que era um produto sustentável, mais consciente. E, e eu consegui ir aos pouquinhos mudando o meu processo de produção. E aí foi quando eu consegui cada vez mais me aperfeiçoar. Eu comecei a procurar muito mais coisas sobre o assunto, a entender um pouco mais. E hoje eu atuo dentro de uma empresa de distribuição de tecnologia. Eu sou da área de compras, mas eu faço parte de um comitê voluntário de sustentabilidade, no qual eu sou embaixadora do comitê. Então, eu tenho essa atividade dentro dessa empresa e tenho a minha própria
marca. Muito legal. Você vê que é interessante, né? Quando a gente começa a fazer as perguntas, o universo vai dando as respostas, né? Sim. Então, é mais ou menos isso. Você descobriu que você era alguma coisa que você não sabia, porque é natural de você, né? E aí, a partir do momento que você fala assim, tá, e agora? Aí o universo vai te dando as ferramentas que você precisa para que você continue na sua jornada, né? Eu acho isso muito legal. E é muito legal quando a gente está aberto para ouvir, né? Porque muitas vezes a gente não ouve, né? A gente percebe o nosso caminho, mas a gente não dá bola para ele. Isso aconteceu comigo, na verdade, né? Eu esperou, demorou 20 anos mais ou menos para eu entender que esse é o caminho definitivo para mim, né? 22, na verdade. Bom, mas eu tenho uma pergunta a respeito disso, em relação a, na verdade, nem a respeito, pegar um gancho sobre o que você falou, que você está na área de compras. E aí aproveitar para trazer a importância de colocar a sustentabilidade na tomada de decisão para as compras. Né? Na semana passada, eu participei de um evento do Banco Itaú para os fornecedores, né? Onde eles estão olhando muito para isso, né? Então, como é que você estabelece diretrizes para que as compras da empresa sejam mais sustentáveis? Você começou a aplicar isso na empresa? É que lá o processo da área de compras já é um pouquinho diferente. A gente faz basicamente uma homologação do pedido fechado pelo departamento comercial. Então, quem faz a homologação dos fornecedores é um outro departamento, que é um departamento de produtos, mas que eles olham todas essas práticas, né? E a gente trabalha ali com empresas grandes que a gente sabe que já coloca isso na prática, né? Então, como o Google, a IBM mesmo. Inclusive, a gente fez recentemente uma ação em conjunto com a IBM da limpeza da orla do Rio, lá no Rio de Janeiro. Ai, que Então, a gente bacana. fez o cleanup que eles comentam, né? De fazer o plugging, que é o que a gente conhece do plugging, só que na orla da praia, Físico, né? físico. Muito legal. Tem uma relação muito grande entre o digital e o físico, né? Eu acho que isso daí não é desconecto. Muito pelo contrário, é quase um espelhamento em camadas, né? Sim, Então, as pessoas têm muita restrição, muito medo da digitalização, que vai tirar emprego. Não, eu acho que vai dar trazer mais vida, né? A gente usa a tecnologia, que está cada vez mais forte dentro da 4H, justamente para que o físico seja mais físico, seja mais humano, né? sim. Que sejam relações mais consistentes, né? As pessoas tenham tempo para serem humanas, né? Os seres humanos passaram a ser robôs e a gente está justamente trazendo a tecnologia, o mundo da tecnologia veio para tirar os seres humanos dessa posição, né, de carregar pedra e Uhum. começar a trazer o que a gente tem de diferente do resto dos seres vivos do planeta. Sim, e entender que a tecnologia, ela não é nesse caso, né, que a gente vê o pessoal falando que a tecnologia está tirando empregos, mas não, as pessoas, precisa ter pessoas ali comandando, né, essas tecnologias, e fora que elas vêm para agregar muito. Por exemplo, a gente trabalha lá com muita solução de IoT. O IoT hoje em dia é o que mais contribui para a sustentabilidade, por exemplo, né? Então, de fazer controles, desde controle de energia elétrica, de irrigação né, na parte agro. Então, ela é uma aliada. A gente precisa abrir o olhar para isso, né? Bom, gente, então agora nós estamos aqui falando de tecnologia, tem um monte de sinergia aqui entre o que a 4H faz e a Dani trouxe dentro da empresa que ela trabalha. Porque a gente trabalha com rastreabilidade de resíduos, desde o gerador até o produto final, depois do upcycling, né? Mas não foi nada disso que conectou a gente, não foi nada disso que trouxe a gente aqui. O que foi é que eu conheci a Dani aqui no térreo do Cubo, nos eventos de semana, toda quinta-feira tem uma feira aqui sustentável, e ela tava com essas peças lindas que a gente está mostrando aqui, e que são feitas de casca de ovo. Ou seja, é um produto biodegradável. E isso me chamou muita atenção e a gente começou a conversar e eu achei que valia muito trazê-la para cá para mostrar para vocês o que ela está fazendo. Então,
Agora vamos lá, a gente já sabe que você fazia joias, que você fazia upcycling de joias, e aí como é que você chegou na casca do ovo? Pois bem, eu sempre fiquei encucada com o fato da minha mãe, da minha avó colocar a casca do ovo nas plantinhas. Então, quando eu comecei a criar consciência do que, do consumo consciente, do que poderia ser feito com a minha marca, eu comecei a ampliar o pensamento e buscar soluções. Então, eu deixei de fazer essa parte de upcycling das bijuterias, até porque às vezes a gente fazia algumas campanhas de arrecadação, em um único ano, a gente fez com várias marcas, várias empresas também, para arrecadar bijuterias que as pessoas não usavam mais. A gente conseguiu 500 quilos de bijuteria. É muita Eu, coisa. eu, pequenininha, imagina 500 quilos. É muita coisa. E aí, o que que eu pensei? Vou levar isso para um lado social, porque eu não dava conta de desmontar tudo isso de peça, isso sem divulgar tanto. Imagina se divulgasse, né? Então, eu levei isso para um pilar social que é muito forte da minha marca. Então, quando as pessoas me procuram para fazer esse descarte consciente, eu já direciono para a ONG que a gente está trabalhando naquele momento. E aí eu ensino mulheres das ONGs a serem multiplicadoras, a serem professoras disso na comunidade. Então aí essa parte do upcycling foi para um lado social e foi quando eu comecei a me dedicar mais para desenvolver esse produto com a casca do ovo. Então eu tenho uma parceira aí que é a Camila, que é uma grande amiga e uma química, né? Que eu levei para ela a ideia, eu falei, eu quero criar alguma coisa com a casca do ovo, mas não pode ser nada derivado do petróleo, porque muitas vezes poderia usar com a própria resina epóxi. Não é o que eu quero. Exatamente. Então, aí a gente demorou quase um ano entre testes e busca de resinas naturais, a gente conseguiu chegar numa resina vegetal e na formulação que a gente tem hoje. Então, ele é compostável, então não vai agredir o solo, não vai ter nenhum problema com poluição do solo. E, inclusive, a gente está fazendo já alguns testes de colocar sementinhas de plantinha no meio da peça, porque a hora que ela se decompor, que a gente estima em torno de 100 anos, ela Vai germinar. vai germinar. E aí, é lógico, a gente sabe que ainda 100 anos é bastante tempo, mas perto de um plástico, que é mais ou menos uns 400 anos, e olha lá, né? Que a gente não tem nem É. como mensurar ainda, porque o primeiro plástico ainda nem se decompôs, né? Desde que foi Isso, criado. ninguém ficou vivo para saber ainda quanto tempo vai demorar Exatamente. isso. Eu falo que daqui a 500 anos, se a gente tiver humanidade até lá no mundo, né? Eu acho que eles vão olhar e falar assim: esse pessoal era esquisito, né? Sim, Né? Então eu acho que vai ter uma. Eles enterravam as coisas, né? Então sim. vai ter essa avaliação. Mas o principal também é explicar que além de tudo, né, tudo bem, o petróleo ele vem de dentro da terra, numa camada bem profunda, não na superfície, né? O petróleo ele não convive com raízes de plantas, por exemplo, né? Então, Uhum. além de tudo, tem que explicar que mesmo demorando 100 anos, ele vai ter um produto que não tem nenhum tipo de agressão Não ao tem. solo da superfície, né? Então, isso daí é uma diferença muito grande que precisa ser clara para explicar a diferença da decomposição. Não é só sobre ser biodegradável, mas Uhum. ou ser compostável, e tem uma diferença sobre isso, né? Uhum. O biodegradável é que se degrada na natureza, o compostável é que ele se transforma num composto que vai somar ao solo, então Uhum. isso é diferente mesmo. Então, assim, é zero contaminação de solo, isso é muito importante, mas também você já está tirando um resíduo que ia para o ambiente, né? Ou seja, é o que está sendo destinado para aterro sanitário muitas vezes, né? Sim. E a gente tem uma preocupação muito grande até mesmo na coloração. Essa, por exemplo, essa daqui é a cor natural. Só que a gente, por muitas vezes o pessoal fala, por que que vocês não fazem peças coloridas? Aí a gente começou a procurar opções que fossem naturais também e que não agredissem o meio ambiente para colorir. Tanto que a gente tem uma certa limitação de cores. Então, por exemplo, eu não consigo fazer algo ainda, que estamos em teste. Por exemplo, algo rosa,
vamos dizer aí, pelo prata, essas cores mais diferentes. Então a gente está indo pelas cores que a gente consegue trabalhar hoje, que seria o amarelo, que a gente usa o açafrão, a gente usa cúrcuma para ficar laranja, a gente usa anil em pó para o azul, espirulina para o verde. Então a gente vai tentando fazer algumas combinações assim. Por exemplo, para a peça ficar na cor preta, a gente usa casca de arroz carbonizado, que também é usado para fertilização de solo. Então, a gente tem essa preocupação de trazer sempre elementos para colorir, mas que não vão agredir o solo. Muito legal. E aí, a gente falou um pouquinho da cadeia de suprimentos, né, na área de compras que você tá, e eu imagino que você tenha isso também no seu negócio, né? Então, da onde que você traz todos esses elementos e como é que você avalia, né, quem é o seu fornecedor? Então, por exemplo, para a parte de metal, a gente tem uma marca que é lá de Limeira, que a gente visitou pessoalmente para ver como que era a produção, então para ver se não tinha trabalho escravo, para entender se não tinha condições que não fossem legais para os trabalhadores, para entender também a produção, entender de onde vem o metal, então a gente já certificou com a parte de metal, a mesma coisa do banho, justamente por conta do ouro. A gente tem banho de ouro e tem banho de níquel free. E a gente está trabalhando também com aço inoxidável, porque não tem outra solução para poder pendurar as peças, né? Então, infelizmente, a gente ainda tem isso. E aí, para comprar os elementos, né, que são coloridos, a gente usa pequenos produtores mesmo da própria região. Por exemplo, eu moro em Osasco, então a gente fortalece ali o comércio local, que a gente sabe que vai fazer tudo mais manualmente do que industrializado. Ou seja, gente, a Remimo, que ela Remimo. não falou o nome até agora, né? Você vê que ela é totalmente capitalismo consciente, ela é totalmente sistema B, ela é totalmente SG e ela não sabia nada disso. Não tinha essa noção, né? Essa dimensão, e isso é muito legal. Eu também, como embaixadora do Instituto Capitalismo Consciente e também como membro do Sistema B, eu já te faço o convite para você se unir a esses movimentos, porque são movimentos que se nutrem internamente, se fortalecem e trocam muito em relação a isso. Então vai ser um prazer te guiar aí nessa jornada dessas duas instituições o Instituto Capitalismo Consciente ele defende que para as empresas e o Sistema B, né, o core business, o foco principal da existência deles é que sejam as empresas que querem ser melhores para o planeta, Sim. né? E ser as melhores do planeta é uma consequência sobre isso. Né? Então a gente sabe que dá trabalho, a gente tem que medir, a gente tem que ter documentação, certificar o que a gente está falando, né? A gente tem que ter isso como uma premissa já nas tomadas de decisão. Mas depois que isso entra no fluxo da empresa, né, isso passa a ser natural. Estranho é não fazer, né? E aí também tem isso, a gente deixa de ser aquelas pessoas psicopatas, né? Que são as ecochatas, etc. E começa a ser aquelas que realmente estão fazendo o que deveria ser feito há muito tempo. Mas tudo bem, porque eu acho que a gente está num processo evolutivo, né? O que não dá é para ficar no lugar que a gente está mais. Não dá. Até porque, por exemplo, a gente pensa tanto em não gerar resíduos que, por exemplo, é quase zero o que a gente na nossa produção. Por quê? Quando a gente faz o composto ali, vamos dizer assim, aquela massinha que a gente cria para fazer as peças, a gente não consegue usar tecido para poder limpar, porque ele gruda de um jeito que você não consegue nem reutilizar o tecido. Então a gente tem que usar, por exemplo, papel higiênico, é o único que não gruda. E aí a gente usa várias vezes o papel higiênico para evitar de ter resíduo. E aí a gente teve recentemente uma ideia de usar
o papel higiênico que já vai estar todo coloridinho desses resíduos da resina, né, do composto, para fazer um papel semente. Então eu já pedi uma ajuda para o meu pai para fazer umas telinhas para a gente criar isso. Então a gente vai fazer uns papel semente para fazer a etiqueta, por exemplo. Então esse resíduo a gente já tem uma destinação para ele. E quando a gente tira da forma, fica umas rebarbinhas. Então a gente tira essas rebarbinhas. Então fica um monte também de rebarbinha coloridinha. A gente fez recentemente um teste para fazer objetos de decoração. Então a gente criou uma bandejinha que a coloração da bandejinha foi feita com as rebarbinhas. Então ele ficou todo mescladinho de várias cores na bandejinha. Que legal. Então você vê que a Remimo não pode ser cliente da Contra-H porque ela já é zero aterro desde que nasceu, né? Que inclusive as formas que você usa, né? Você não usa o gesso como molde Não, é silicone. e aí você reaproveita o tempo inteiro. Muitas vezes. É. Muitas. E as que eu estraguei no começo de tentar fazer o composto ali, não foram descartadas. Minha mãe faz um trabalho artesanal também, acho que a arte vem de sangue, né? E aí ela faz um trabalho com sabonetes, com velas, então ela consegue aproveitar. Ai, que Então bom. ela tá lá usando as forminhas que pra gente, para não ficar com defeito na peça, ela consegue usar no trabalho dela. Ai, que bom. Então me conta agora, assim, quais são os planos para 2024? Como é que as pessoas conseguem acessar um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre você? Então, né, a gente está com muitos planos, a gente já está desenvolvendo em paralelo uma outra solução também com a casca do ovo, mas num formato diferente desse, que não é com resina. Então, inclusive, a ideia é que a gente leve esse modelo de produto para todo mundo. Então, a gente quer ensinar as pessoas a fazerem porque eu tenho muito na minha mente que não adianta ser só sustentável se você não replica. É isso. Então, é que esse modelo que a gente usa hoje, ele é um pouquinho mais difícil, a resina ela não é uma resina tão barata, então eu sei que para replicar isso é um pouquinho mais difícil, né? Mas aí, justamente por isso que a gente está nesse desenvolvimento. A gente tem também planos de dar aula online, mas não só com isso, porque a gente também ensina a fazer com caixa de ovo, rolo de papel higiênico, embalagem plástica, até a bolinha do desodorante Rolon. Maravilha. Então a gente quer dar aula desse tipo de upcycling, né, de reutilização, e é o que eu falo muito, a ressignificação não só dos resíduos, mas também das pessoas, porque eu acho que as pessoas precisam ter poder minimamente aquisitivo para poder fazer escolhas mais conscientes. Só que é muito mais complexo, a gente tem que dar também a oportunidade das pessoas aprenderem a fazer coisas diferentes, É né? isso. Então, aí agora, essa fala da Dani conta por que trouxe a gente aqui, né? Esse é o papel da 4H, de criar esse ecossistema de soluções zero aterro para resíduos e de criar essa multiplicação, né? De ser ferramenta, esse canal desse processo de multiplicação. Então, foi essa conversa que a gente começou lá. Então, convido a Dani a fazer parte do nosso ecossistema. A 4H tá, esse é o nosso propósito, né? De ajudar vocês em relação a isso. A gente já tem a plataforma de vídeo de treinamento, então vamos ver o que vai acontecer em 2024, em parceria. E obrigada muito por estar aqui. E a Dani tem uma surpresinha para vocês. A gente vai fazer um sorteio de um kit, de um par de brinco e um colar. Isso, esse kit que está aí na imagem que vai aparecer. E como é que a gente vai divulgar como é que a gente vai fazer isso? Na hora que sair aí o vídeo e tal. Então, boa sorte para todo mundo. E a gente depois divulga o resultado de quem foi o vencedor. Dani, muito obrigada por esse papo, foi Obrigada. uma delícia. Muito bom, Foi muito muito bom. inspirador. Eu vou escutando e vou tendo milhares de ideias aqui.
E é isso, conta com a gente mesmo para te ajudar nessa jornada. Vai ser um prazer ter você com a Eu gente. já estou super feliz de fazer parte de tudo isso e muito feliz de ter conhecido você, uma pessoa super iluminada, só de olhar assim, ó, muito gratificante de estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Que bom. Gente, até a próxima. Obrigada por estar aqui com a gente.